Oi, bem-vindo ao Bate-Papo do Evangelho. Estamos aqui para o nosso segundo vídeo. Sim. E estamos bem felizes de poder estarmos compartilhando do Evangelho com vocês. Isso. Tem mudado a nossa vida, tem sido algo impactante. Realmente entender o Evangelho de Jesus Cristo e como ele transforma. E a nossa oração e o nosso desejo que Muda você tudo, também tudo. seja transformado, não é, por aquilo que Deus pode fazer na sua vida através do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui todo domingo às 10 da manhã, então no cheque lá nós vamos no final deixar mais informação daquilo que vai continuar vindo nos outros vídeos. Domingo passado nós fizemos o primeiro vídeo e nós falamos sobre o Pai, Deus Pai e o seu amor. E foi bem interessante, porque nós vemos que a maioria dos cristãos, como incluía nós dois, né, eles veem ou têm uma visão do amor de Deus de uma maneira muito errada. Somos poucos os que vemos realmente o amor de Deus, o amor do Pai, de uma maneira que nos toca, que nos encoraja, que nos dá força, correta, né? Da maneira nós correta. Nós não entendemos esse amor, ele é estranho para nós. Exato. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a dar esse amor. Ou receber esse amor. A gente não vê esse amor nas pessoas muitas vezes. Verdade. Ou nunca vê. Então é um amor extraterrestre. Incomum. A gente Sobrenatural. Sobrenatural, exatamente. Então leva tempo para a gente compreender esse amor. Mas nós podemos compreender através das Escrituras. Lá descreve esse amor. Gente, você desculpa os portugueses que saírem aqui. Os portugueses? Ou português? Os portugueses, meu seu. Que sair aqui. Somos portugueses. O português que sair daqui, porque eu estou nos Estados Unidos há 38, né? 38 anos. Meu esposo está há 52 anos nos Estados Unidos. Graças a Deus, né? Não perdemos o português. Conseguimos falar bem, fluindo. Graças a minha mãe, que é professora. Era professora. Mas tem muita coisa que sai errado, sai diferente. Ou até um português mais velho, mais antigo. Então não estranha, mas a gente realmente ora para que você receba de coração aberto aquilo que Deus tem para você através desses vídeos, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre o Pai e a sua justiça. Em 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 8 diz assim: Deus é justo, ele retribuirá com aflição aqueles que agora vos afligem, e ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Tremendo, né? Tremendo isso. Então, o amor de Deus, ele é puro e ele é santo. Seu amor demonstra misericórdia, mas exige justiça. Todo pecado, injustiça e maldade devem ser julgados. Seu amor não pode simplesmente ignorar o pecado, mas deve lidar com o pecado. Em nosso sistema humano, existe uma tensão entre justiça e amor. E às vezes, um prevalece à custa do outro. Justiça à custa do amor, ou amor à custa da justiça. Então, nós vamos ver hoje que Deus é justiça, né? Ele é justo, e ele também é amor. São dois atributos do seu caráter. E nós vamos ver que quando Deus trata conosco, ele não deixa que a justiça seja menor para que o amor prevaleça, ou ele ignora o amor para tratar com a justiça. Ele trata com os dois de uma maneira, com uma harmonia perfeita. E é isso que nós queremos falar hoje. Então, estamos aqui para conversar, não é? E a minha primeira pergunta é: como Deus revela a sua justiça para nós? Bom, ele revela a sua justiça através da sua lei. A lei de Deus é perfeita, ela é justa, ela é santa. Então, quando nós começamos a nos deparar diante da lei, nós vamos ver que ali existe a justiça de Deus, né? Que é demonstrada na lei de Deus, né? Agora, a lei de Deus é dividida em 3 repartições. Tem a lei moral, que a gente conhece, tem a cerimonial,
que é o que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento, oferecendo holocaustos a Deus, e tem a cultural, ou a social, que são as leis das comidas, né, do que deve ou não deve fazer na sociedade, né, que foi justamente isso que separou Israel como uma nação santa, por causa das suas práticas, que eram diferentes dos seus vizinhos gentios, né? Então, o que, assim, encaixa a humanidade hoje não é cerimonial, nem é social, mas é a moral de Deus. É a lei moral de Deus que nos mostra quão santo Ele é, né? Então, quando nós nos deparamos diante dessa lei, da lei de Deus, né, os 10 mandamentos, nós vemos como que nós caímos em dívida, né, em termos de pecado com Deus, né? Porque nós somos falhos. Então, a lei de Deus mostra a beleza da santidade de Deus para nós. Uau, tremendo. Então, quando você fala da lei, né? Porque você explicou aí a lei cerimonial, moral e social. Mas também nós podemos ver a lei dividida em duas outras coisas que trata com a gente, é o que lidar com a gente, né? O que é isso? Bom, a lei moral de Deus também é dividida em duas repartições, né? Tem os preceitos de Deus e tem as penalidades de Deus. Vamos começar com as penalidades da lei, né? Se você, por exemplo, dirige numa rua, numa estrada que o limite seria 70 km por hora ou 70 milhas por hora, e você está dirigindo a 120 por hora, né? Você acabou de quebrar a lei, né? E por isso você vai enfrentar o que seria a penalidade de ter quebrado a lei do trânsito, né? Então, o mesmo princípio se aplica aqui. Deus tem, né, as suas exigências, que é o quê? Que é a perfeição, né? Perfeição. E a lei exige perfeição. Então, quando você não cumpre com essa perfeição, quando você quebra a lei, você peca. A palavra pecado quer dizer que você quebrou a lei. E quando você quebra a lei, você se coloca debaixo da punição da lei, ou da penalidade da lei. Entendeu? Então, a lei tem isso, tem as suas penalidades, né? Para nós que somos cristãos, né, nós não precisamos mais enfrentar a penalidade da lei. Por quê? Porque Cristo foi nosso substituto. Né? Foi Ele que tomou sobre si, né, na cruz, a penalidade da lei. Ou seja, Ele tomou sobre si tudo aquilo que nós cometemos contra a lei, né? As infrações que são nossas, que é chamado pecado, né? Sobre Ele na cruz. A Bíblia diz no livro de Levíticos que a alma que pecar morrerá. Isso é o que? Isso é a penalidade da lei, de ter quebrado a lei. Então, de acordo com a palavra de Deus, todos nós quebramos a lei, né? Todos nós. Até quando você é cristão, você ainda continua quebrando a lei, né? Quando você odeia seu irmão, quando você pensa mal dele ou dela, quando você começa a cobiçar algo que a outra pessoa tem, quando você é invejoso, invejosa, etc. Quando andamos em medo. Quando andamos em medo, faltamos fé. Paulo falou que tudo que não procede da fé é um pecado. Ansiedade. Falta de fé. Então, nós quebramos a lei diariamente, só que nós não enfrentamos mais a penalidade da lei. Por quê? Porque Jesus tomou sobre si essas penalidades, essas infrações. Entendeu? Então, essas são as penalidades da lei. E agora tem os preceitos ou os benefícios da lei, né? Os benefícios vêm sobre o indivíduo quando ele mantém e cumpre com a lei perfeitamente. Jesus é maravilhoso e interessante analisar a vida dele. Por quê? Porque ele não só morreu, né, para cumprir, né, e tomar sobre si as penalidades da lei, como ele também viveu uma vida perfeita para herdar os benefícios de ter cumprido perfeitamente com a lei de Deus. Então, não só Jesus morreu por nós, ele também viveu para nós e por nós. Ele morreu como nosso substituto, como também viveu como nosso substituto. Então, a igreja hoje conhece muito bem a frase Jesus morreu por mim, Jesus morreu pelos meus pecados. Está correto. Mas eles esquecem que Jesus também viveu
por Uma mim. vida perfeita. Uma vida perfeita. Né? E essa vida perfeita, que nós podemos chamar de perfeita, é porque ele cumpriu perfeitamente a lei. Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo, justiça para todo aquele que crê. Né? Então, o fim da lei é Cristo. A lei de Deus se cumpre sobre ele, né? E com ele. Por quê? Porque ele manteve a lei perfeitamente. Né? E por isso ele herdou as bênçãos, os benefícios, né? O favor de Deus sobre ele, porque ele manteve a lei. E o que é mais lindo no Evangelho não é só que ele morreu por nós, mas que depois da ressurreição ele oferece esses benefícios, que é a graça de Deus, o favor de Deus, né? A justiça de Deus sobre todo aquele que crê nele. Né? Então você hoje recebe os benefícios de alguém que cumpriu a lei. Né? Hoje você tem o favor de Deus sobre você quando você nunca cumpriu perfeitamente a lei. Isso não é amor? Né? Então, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos isso. Nós vemos alguém que pagou o preço da penalidade, por isso que hoje você não é amaldiçoado, não existe mais maldição sobre você. Né? Gálatas, Paulo fala bem claramente isso, né? que é maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Quem foi pendurado no madeiro? Jesus. Né? Por quê? Porque ele tomou a penalidade de ter quebrado a lei, que é o quê? Que é a maldição, morte. Então, maldição, morte não está mais sobre você. Já caiu sobre ele. Tá? Já foi pago. E nunca mais vai ser requerido de você. E ao mesmo tempo ele compartilha com você as bênçãos, o favor de Deus de alguém que cumpriu com a lei, né? Mas no nosso caso não fomos nós, foi ele. E nós recebemos por meio da fé nele. Amém? Isso é lindo. Então, você praticamente respondeu já a minha pergunta, a segunda pergunta e a terceira, mas nós vamos de novo só para esclarecer melhor. Claro. A segunda pergunta diz, o que a justiça de Deus exige? Né? E você já falou que foi a punição e o pagamento das penalidades. Não é verdade? Então, todo pecado deve ser punido. E punido com o castigo mais severo, que é a morte. Não é? E a justiça da lei não pode ser satisfeita a menos que a penalidade seja cumprida. Que é a morte. Que é a morte. Que é a morte. Então, a alma que pecar, morrerá. Entendeu? E Adão enfrentou a justiça de Deus. Entendeu? Só que ele morreu espiritualmente e depois morreu fisicamente, mas ele não recebeu a justiça de Deus ali imediatamente. Entendeu? Do jeito que Deus poderia ter feito. No caso de Adão, né, ele se deparou com a justiça de Deus. Por quê? Porque Adão também quebrou o mandamento. Qual foi o mandamento? Não comerás desse fruto, do fruto dessa árvore. E ele quebrou esse mandamento. Então, Deus poderia ter matado ele ali na hora. E se Deus fizesse isso, ele estaria no direito de matá-lo. Por quê? Porque ele quebrou a lei de Deus. E nisso ele merecia a morte. Só que nós vemos ali a justiça de Deus, porque Deus tirou ele do jardim. Né? Ele perdeu a glória que estava sobre ele de Deus, né? E passou a viver uma vida experimentando a morte todos os dias, morte espiritual e morte. Recebeu uma natureza pecaminosa. Né? Então nós vemos também a justiça de Deus aí. E outra coisa que nós vemos também aqui é o amor de Deus. Por quê? Porque nesse caso aqui, Deus pegou um substituto, um animal, né? Que ele matou. E da pele do animal ele construiu roupas para cobri-los, né? Porque eles tinham perdido a glória de Deus, agora estavam nus. Então Deus usou um animal para cobri-los, né? Usou um substituto, que é a figura da cruz. Né? E deu a promessa de Jesus. Deu, Né? Quando a gente falou com a Eva, o seu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Exatamente. Ele não estava falando de qualquer um, ele estava já mostrando ali que ele já havia providenciado e revelado o seu amor através de Jesus. Com certeza. Ali naquele momento. Então ali a justiça e o amor se encontraram. Exato. Não é? E foi revelado a Adão e Eva. Que é uma figura da cruz. A figura da cruz. Porque na cruz nós vemos também a justiça de Deus e o amor de Deus trabalhando juntos. E é tão lindo, uma coisa que a gente nem falou no inglês, vou comentar aqui.
é que eles entenderam tanto essa referência à justiça com amor, né, do castigo ser pago, que só seria pelo sangue, né, de alguém que viesse morrer e viver, viver perfeitamente e morrer ali, que eles passaram isso para os seus filhos. Foi. E Abel entendeu, Caim não entendeu. Né? E porque Abel entendeu, o sacrifício dele, a oferta dele foi recebida porque ele entendeu que a oferta que seria recebida seria uma oferta com sangue, que teria que haver a morte por causa da penalidade, da justiça. Mas que Deus, ao mesmo tempo, olha só, apesar da justiça estar sendo revelada, o amor também estava, porque a oferta seria recebida. Foi. Né? E ali revelando Jesus em todo momento, né? Mostrando já o que ele estava provendo e providenciando para o homem em geral. Agora, o interessante de Abel é que não foi por causa da oferta, porque senão seria obras. Foi por causa da fé dele. Porque ele entendeu e confiou, né? Exatamente. A fé dele que levou ele a sacrificar um animal, ao invés de oferecer verduras. Né? Então, foi a fé de Abel, né, que levou ele às boas obras, que seria oferecer E a fé no sacrifício. Exatamente. Né? Que ele entendeu o poder, né, daquilo que Deus havia feito e Caim não entendeu. E de onde que ele pegou isso? Dos seus pais. Exato. Que Adão e Eva entenderam, né? Exato. Que Deus veio com sua justiça, mas também veio com seu amor. E proveu para eles a salvação que eles precisavam, Exato, né? O que foi também a nossa terceira pergunta. Como a justiça de Deus foi satisfeita? Através da vida e da morte de Jesus. Né? Nós temos que entender que Jesus foi nosso substituto, né, diante de Deus, e ele tomou sobre si toda a ira de Deus. Né? Ele não simplesmente negociou com Deus a nossa redenção, ele não simplesmente tentou desviar a ira de Deus, ele tomou sobre si, ele assumiu o pecado que estava sobre nós. Né? Então, nisso, a justiça de Deus foi satisfeita. E isso quer dizer para nós, hoje, que Deus nunca mais, para aqueles que creem em Jesus, Deus nunca mais vai cobrar de nós e vai pôr sobre nós a sua justiça. Jamais. Entendeu? Por quê? Porque já foi completamente satisfeito em Jesus Cristo. Tá? Então, os pecados, as coisas do seu passado, que agora você continua lembrando e Satanás continua usando para te condenar e te derrubar, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Não deixa Satanás, o acusador, né, ter vantagem sobre a sua vida dessa maneira. Né? Você tem que lembrar que a ira de Deus, o que te condenava, já foi satisfeito em Jesus. Então nunca mais vai haver condenação. Não é o que Paulo fala? Em Romanos 8:1, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa? É a condenação que vem através da lei. Né? É a penalidade da lei. Então ele fala lá que para os cristãos não existe mais essa condenação. Você nunca mais vai ser condenado pelo juiz da eternidade, pelo juiz do universo. Né? Já você foi absolvido, declarado inocente por causa da sua fé em Jesus Cristo. Amém, amém. Então nós podemos dizer hoje que Jesus é a perfeita harmonia entre a justiça do Pai e o amor do Pai. É perfeito. A Bíblia fala uma palavra até mais específica, ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, ele é o nosso shalom. Ele que trouxe paz entre nós, quebradores da lei, né, homicidas, pecadores, e a santidade de Deus. Ele trouxe paz entre nós dois. Então a guerra acabou. Não há mais guerra e tensão entre nós e Deus. Então trouxe harmonia. Harmonia. Porque Deus não nos deu perdão sem pensar nos nossos pecados. Exato. Ele tratou com o pecado. Não é? Ele venceu a tensão, calou a tensão, por isso que você falou a paz. A paz, trouxe Ele paz. calou a tensão que a justiça exigia e trouxe harmonia com o seu amor. Então hoje nós estamos em paz com Deus. Amém. E Ele conosco. Não há mais guerra. Lindo, é muito lindo isso, porque a gente pode entender, né, o perfeito amor de Deus e a sua perfeita justiça. Exato. E como Ele providenciou a salvação para nós, sem que a justiça viesse à custa do amor, ou o amor viesse à custa da justiça. Exato. Ele combinou as duas coisas de maneira perfeita.
em Jesus e nos mostrou a sua justiça e o seu amor perfeitamente em Jesus. E essa é uma das razões porque aquela frase que a gente escuta muito, né? Ah, eu sou bonzinho e por que eu não vou para o céu? Por que Deus não vai me amar? Não é? Por que Deus... Não, Ele te ama, Ele ama todos nós, mas o amor dele exige que a justiça também seja vista. Sim. Não é? Então, porque Ele me ama muito, Ele providenciou que a justiça fosse satisfeita. E essa justiça foi satisfeita em Jesus. Então, por isso que a Bíblia é bem clara de que a salvação só vem através de Jesus. A única maneira de nós sermos salvos é quando nós confiamos na perfeita harmonia que Jesus veio ser da justiça e do amor de Deus. Então, eu queria que você orasse hoje com as pessoas que não têm essa paz, essa perfeita paz, porque não confiaram naquilo que Jesus fez, não entendiam, talvez, não é? E não confiaram, não puseram, colocaram a sua confiança no amor e na justiça que foi revelada em Jesus. Porque quando nós colocamos a nossa confiança nele, a Bíblia diz que nós somos salvos. Jesus disse que ele veio para os doentes, né? Não veio para aqueles que se acham sãos, né? Ele estava se referindo aos fariseus. Os fariseus eram aqueles que se achavam bom demais, merecedores, né, do céu, merecedores das bênçãos de Deus, né? Agora, pense bem, se todos nós poderíamos alcançar o céu e as bênçãos de Deus através das nossas obras, então para que Jesus? Por que ele teve que vir e sofrer e morrer uma morte na cruz por nós? Né? Então não faria sentido. Jesus veio e morreu para mostrar que nós não conseguimos alcançar a justiça de Deus e a perfeição de Deus, e muito menos o céu, né? Através das nossas obras. Então, não focalize nas suas obras, não focalize naquilo que você fez ou deixou de fazer, não focalize nos seus pecados, no seu passado, presente, né? Não focalize nada disso, né? Focalize em Jesus, põe seus olhos nele. Tem uma história no Velho Testamento onde que Israel estava atravessando, né, o deserto, e eles pecaram, né? E aí o que aconteceu foi que Deus soltou, né, cobras para matar eles, e morderam eles e matar eles. Aí Moisés orou e pediu uma instrução a Deus, e Deus falou assim: pega a cobra e coloca no madeiro, e todo aquele que olhar para essa cobra vai ser salvo, né? Isso é uma figura da cruz, é uma figura do Evangelho, né? É uma sombra do Evangelho no Antigo Testamento, né? Então todos que olhavam para aquele madeiro e a cobra eram salvos das cobras, né? Cobra simboliza maldição. O madeiro ali simbolizava a cruz que havia de vir 4.000 anos depois, entende? Então, a solução para a salvação não é tentar, assim, banir as cobras, matar as cobras, porque elas vão te matar. A solução não é olhar para você mesmo, para o que você deixou de fazer ou tenta fazer e continua falhando. A solução é olhar para o madeiro, olhar para a cruz, né? Olhar para Jesus, que foi lá condenado, né? E debaixo da maldição de Deus, que é a cobra, né? Então, a sua solução é olhar para ele, né? E ele te ama, ele vai te perdoar se você pôr sua fé nele, né? E é isso que ele exige, só isso que ele pede, que você creia que ele é o seu Salvador. Creia que ele morreu pelos seus pecados, né? E se você crer nisso, se você abrir o seu coração e crer dessa forma, a Bíblia diz que você será salvo. E não é por obras, é por fé. Tá? E depois vem as obras, boas obras, que vai ser o fruto da sua fé. Mas para a salvação você precisa primeiro crer nele. Tá? Então, se você estiver pronta para fazer isso, se você queira fazer isso, vou fazer uma curta oração. Eu quero que você simplesmente repita o que eu disser, né? Mas fale do seu coração. Pronto? Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero nesse momento abrir o meu coração, a minha alma, e acreditar que tu morrestes pelos meus pecados. Tu és o sacrifício pela minha vida, né? Tu és aquele que pagou a penalidade de ter quebrado a tua lei, Senhor. E hoje eu vejo que eu não tenho a capacidade de manter a tua santidade, mas eu posso agora olhar para Cristo e crer que Ele fez isso por mim.
Por isso eu ponho minha fé nele, acredito nele. De agora em diante eu declaro que ele é o meu Salvador de todos os meus pecados e minha injustiça. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado por tirar esse momento, bater um papo com a gente. Não é? Domingo que vem nós vamos estar de novo, às 10 da manhã, batendo mais um papo com você sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre por que a cruz. Não é? Será que é só para a gente ter um pendente no nosso cordão? Será que é para pendurar em casa, para espantar os espíritos lá, sei lá o que a gente pensa? Por que a cruz? Qual é o valor da cruz? Nós vamos estar falando sobre isso e você não vai querer perder. Checa lá, domingo às 10 da manhã. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe ricamente. Bye bye.